Boa noite. Uma preocupação permanente da PCD, a criação indiscriminada de faculdades de odontologia. É cada vez maior o número de profissionais lançados no mercado sem a formação adequada. Este é o tema de nossa mesa redonda de hoje. Boa noite, telespectadores. Novamente, a PCD TV se apresenta através da Rede Vida e, neste momento, estamos recebendo para um debate em continuação ao programa anterior, quando conversamos sobre a abertura de novas faculdades de odontologia, continuando o tema de ensino, aprendizagem, as implicações da educação continuada que o cirurgião dentista precisa ter e de maneira presente na sua vida profissional. Contamos com a presença do professor Flávio Fava de Moraes, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, e da professora Maria Cristina Ferreira Camargo, que é professora de odontopediatria e que tem trabalhado, inclusive, no Conselho de Educação, Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, exatamente percebendo como vão as coisas do ensino, das implicações que disto resultam. A APCD, por decisão da sua Assembleia, procurou gerir alguns aspectos jurídicos relacionados com a abertura das faculdades de odontologia, tendo não só feito um manifesto publicado nos jornais de maior circulação e no próprio jornal da PCD, mas inclusive está fazendo algumas incursões na área jurídica relacionadas à legalidade com que essas faculdades foram abertas, questionando a validade dessas aberturas, dessas novas faculdades, no sentido de que nós tenhamos um quadro de formação profissional eticamente correto e, sobretudo, preservando o futuro do novel universitário, de que ele realmente possa exercer a sua profissão futura. Ora, mas exercer a profissão futura exige que, nesse futuro desse dentista ou na atualidade dos dentistas que já estão formados, como é que fica o avanço da ciência, o avanço do conhecimento odontológico, como é que nós podemos continuar aprendendo e quanto isto é nossa responsabilidade perante o nosso próprio cliente. Não é verdade? Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre esses aspectos que envolvem os aperfeiçoamentos, os cursos de atualização, e é importante que o seu dentista, caro espectador, mantenha um padrão elevado de atualização para que ele possa estar lhe fornecendo, lhe prestando um serviço, quer na prevenção, quer no tratamento e quer na obtenção de uma qualidade de vida melhor para você na parte da saúde odontológica, não é verdade? Que poderia começar alguma coisa, a abordar algum desses aspectos dos cursos que existem, da eficácia desses cursos? Bom, a conversa que nós temos aqui com a Antoniazzi e com a Cristina é bastante informal, ou seja, muito coloquial, eu diria que a apresentação que o Antoniazzi faz já dá uma boa diretriz para o nosso bate-papo aqui. Basicamente, eu iniciaria dizendo que se fala a todo instante que uma profissão depende basicamente de pessoas bem formadas para ter credibilidade perante a sociedade e, portanto, ser bem reconhecida. E a credibilidade de um profissional perante o cliente é definida pela qualidade daquilo que ele oferece. E a qualidade do que ele oferece depende da sua formação. E, infelizmente, nós estamos numa fase em que a odontologia, que havia se recuperado antes dos anos de 1940, de um conceito que era, de uma certa forma, pejorativo, no sentido de que só tinha habilidade prática,
e que depois desse período ganhou também o conceito de uma profissão médico-científica e, portanto, que a odontologia tinha uma relevância no contexto da saúde, passado mais alguns anos e que não estão muito distantes, a proliferação de faculdades novas, não bem preparadas no seu corpo docente e na sua infraestrutura. E, na minha opinião, principalmente a proliferação de cursos que foram lançados no mercado para suprir as deficiências da graduação destes moços e moças que pagaram muitas vezes o preço de serem alunos de uma instituição não muito credenciada, fez com que não só a qualidade dos profissionais se tornasse heterogênea, como há uma imprevisibilidade do cliente em saber se aquele profissional que ele procura, se ele é ou não qualificado, e principalmente a profissão ficou também, através dos estudantes e dos recém-formados, meio refém de uma cilada mercantilista que é a venda não só de diplomas de graduação, como principalmente de títulos desta educação continuada que o professor Antoniazzi se referiu. E nós precisamos fazer uma certa disciplina dentro desse sistema, que não é criar regras e fazer normatizações muito rígidas, é mais estabelecer uns parâmetros, uns requisitos, que a minha época de estudante era chamada até de currículo mínimo, em que se definia que desde que alguém se pretenda professor de uma determinada área, oferecendo um determinado curso, que se saiba o que é que o curso de fato vai ensinar e que o aluno que frequenta esse curso adquira com essa informação o direito de exigir ao seu término que tudo que foi prometido que ele realmente aprenderia, ele realmente tenha aprendido. Eu acredito que esse panorama geral começa a definir agora uma reação contra este sistema anárquico que desorienta os nossos jovens na procura da sua qualidade clínica, e acredito que nessa primeira observação eu já coloco aí uma suficiente pimenta no nosso molho para continuarmos discutindo. E, Cristina, na sua opinião e na sua experiência, inclusive uma experiência como professora da Faculdade de Odontologia de Araras, né? Mas tendo vivenciado muito aqui a USP na sua pós-graduação e convivendo com o conselho e coisas que tais, como você percebe esta enorme oferta de cursos de finais de semanas, cursos que prometem ensinar apenas uma determinada técnica, ou cursos que muitas vezes têm assim até o condão de fazer com que o indivíduo compre, treine e fique restrito a isso como sendo uma única solução ou uma única possibilidade. E na maioria das vezes, pelo menos do que eu tenho percebido, são sempre coisas extremamente sofisticadas e inacessíveis para a maioria dos nossos clientes e para a população. Como é que você tem percebido isso? E ainda mais no nosso campo de ação, a odontologia como ciência, que ela é, como o professor Fava bem colocou, nós temos que já ter um cuidado no preparo desses alunos para que eles busquem o saber, todo o dia a dia do saber. Ele precisa estar bem apto a ampliar os seus conhecimentos através dos cursos, etc. Então, a proliferação de cursos, eu não sei se há atenção do professor em relação a isso, está surgindo uma deficiência no produto do nosso aluno. Tanto é que ele se socorre nos níveis de cursos de pós-graduação, nível aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado. Não, mas veja bem, mas para você fica claro que essa quantidade de cursos testemunha de alguma maneira a ineficácia da aprendizagem na própria faculdade? Não é? Você tem essa sensação? Tenho essa sensação. Nós temos que, as faculdades têm que preparar o aluno, inclusive no sentido assim, humano, né? Para que ele saiba a responsabilidade que ele tem no contexto sociológico de dar maior proteção à saúde do povo. Uhum. E
E isso fica deficiente até nessa parte. O aluno trabalha num materialismo, numa situação de querer ganhar dinheiro no consultório, vamos dizer assim. Único e exclusivamente. Não é como único e exclusivamente. Ele tem que saber que ele é responsável por manter a saúde, ele tem que viver da saúde e não da doença. Então, o ensino não é só o técnico, é o científico, é o humano. E como é que a gente pode passar isso com um número excessivo de faculdades, né? Então, é preocupante o produto do final que está acontecendo, preocupa os cursos que vão reciclar esses alunos pela ineficiência que tem de ser cursos de fim de semana, com conteúdos programáticos não apropriados. Sei. Mas, de qualquer maneira, Cristina e Fava, me permitam a intimidade, tá certo, de colegas. Estamos em casa. Que a vida associativa nos faz estar juntos. Eu acho que nós temos alguns impasses, né? De um lado, a saúde é um direito de todos os cidadãos, como até uma condição de vida, né? Do sobreviver e do sobreviver adequadamente. Paralelamente a este direito, nós temos uma sociedade e um sistema organizacional da sociedade e econômico, intitulado capitalista, que faz com que, antes e sobretudo, a concorrência, o livre acesso, etc., mesmo assim, o não planejamento, o mercado parece ser o grande testemunho de que uma coisa é válida ou não é válida, e assim sucessivamente. E daí nós temos um conflito, porque alguns vão dizer, ao fechar faculdades, ou deixar de abrir faculdades, ou ao restringir cursos de educação continuada, que nós sabemos muitas vezes não serem adequados, você estaria, de alguma maneira, restringindo a informação, a aquisição de informação, que é um direito de todas as pessoas. Como é que fica esse conflito da necessidade da qualidade, da responsabilidade e o próprio direito e o aspecto da competição, do mercado e assim por diante? Porque tem o mercado do cliente no sentido de ter cliente no seu consultório, o mercado relacionado a ser aluno de vários cursos e assim sucessivamente, porque tem toda uma renda envolvida nisso. Como é que fica esse emaranhado de coisas aí entre os direitos e aquilo que precisa ser realmente qualidade? Bom, eu tenho um ponto de vista nesse sentido de que a informação, que é um mecanismo de poder, né? Quem tem a informação e sabe utilizá-la tem uma vantagem diferencial significativa no contexto competitivo. Ela está perdendo esse poder, esse mito de poder que ela teve até pouco tempo, porque com o desencadeamento dessas redes de informática e com a facilitação de acesso à informação, que vai ficar cada vez mais impressionante, né? Nós temos o processo de informação mais disponível. Então, aquele indivíduo que muitas vezes não tinha nem sequer documentação, porque ele tinha a informação arquivada na própria memória, ele vai perder a sua posição privilegiada. Em outras palavras, a informação vai ter muito mais acesso. Mas o grande segredo vai ser transformar a informação em habilidade, porque o acesso à informação não credencia o indivíduo a saber usá-la, né? Então, o uso da informação, que é, no fundo, o exercício da tecnologia, depende basicamente de duas coisas fundamentais. Uma, que ele tenha infraestrutura para desenvolvê-la. Ele precisa estar com os equipamentos disponíveis e que permitam ele desenvolver a tecnologia. E o segundo vai depender de habilidades, tanto manuais como intelectuais, no sentido de que ele tem acesso fácil à informação, mas transforma essa informação numa coisa útil e compatível com a sua execução.
Então eu tenho, Antoniazzi, uma noção muito clara de que essas ofertas de cursos, à medida que os nossos colegas, desde alunos ou até profissionais, comecem a perceber que eles atendem cursos e muitas vezes pagam por eles, e que numa expressão chula, que eu vou utilizar agora, ao final do curso ele só ouviu e de certa forma viu algumas projeções e que se constituiu num lero-lero simplesmente teórico, por mais fundamentação que ele tenha, ele sai desnudo, ele sai sabendo de que uma certa teoria foi incorporada, mas que aquilo não teve significado nenhum na transformação em habilidades e em operação em benefício da sua clínica e do seu cliente, né? Então, eu acho que aí nós temos um nó górdio na história. É somente o indivíduo que conhece o básico, e eu me lembro que eu disse isso no programa anterior, que se eu tivesse algum poder de sugestão, principalmente no curso de graduação, eu exerceria uma forte dedicação para que em cada uma das disciplinas o essencial ao seu currículo fosse muito bem dado, muito bem cobrado, que não se facilitasse aprovações de alunos incompetentes e que não se permitisse a presença de professores também incompetentes no ensinamento do básico. Porque todo estudante que aprendesse a essência de uma disciplina muito bem aprendida, ele nunca mais terá medo, não terá pânico das novidades, ele saberá incorporar as novidades. E nós temos visto aqui nessa semana, em que a delegação norte-americana do presidente Clinton por aqui passou e que o Brasil fez um acordo na área educacional, que um dos itens que estão muito destacados é exatamente esse, é a facilitação do acesso da informação, mas a prioridade que se tem que dar aos indivíduos para que eles saibam transformar a informação com rapidez em benefício daquilo que ele faz. Então, mas de alguma maneira nós enfocamos assim as coisas não muito boas dessa educação continuada, não é verdade, Cristina? Quer dizer, as nossas preocupações. Mas, por outro lado, eu entendo que a odontologia, como muitas outras profissões, é uma ciência, ela tem um processo de mudança que envolve compreender melhor o seu objeto, que é o exercício da odontologia, mas também tem os avanços tecnológicos, novos materiais que nem sempre significa um problema de ser caro ou coisa que tal, mas podendo ser mais abrangente, podendo ser mais utilizado. De qualquer maneira, parece que a educação continuada é necessária. É necessária. E como é que fica isso? E muito necessária, porque é uma ciência que está continuadamente mudando, aperfeiçoando, né? Às vezes, quando a gente retorna um pouco na nossa vida profissional, a gente vê que nós não estamos mais fazendo nada daquilo que fazíamos há 20, 25 anos atrás, mudou tudo, né? Agora, falando assim como odontopediatra, que cuida de crianças e educadora, eu penso que o ensino, além de toda essa abrangência de ciência, de técnica, etc., os professores, isso não é muito falado, deveriam pensar em também cuidar do aluno enquanto, volto a falar, no centro humano desse aluno. Despertar no aluno a consciência de que o trabalho dele, atrás da boca, existe uma pessoa, existe um ser humano, né? Então, eu acho que, pelo menos lá na nossa faculdade, temos tido muita preocupação de fazer o aluno entender que ele tem uma responsabilidade muito grande naquele ser, naquela pessoa que ele está, se entregou a ele para ele fazer os seus cuidados, não é? E ele tem, então, que saber trazer a ciência para isso, trazer o seu saber e estar continuadamente aprendendo, de forma que a graduação não termina aí, ele precisa estar continuadamente estudando. Vocês não imaginariam, por exemplo, que talvez um dos papéis que a própria PCD, a universidade, que nós todos estamos envolvidos nela, todos nós três, por exemplo, e muitos outros, obviamente,
deveríamos, na verdade, era trabalhar a parte conceitual desses cursos todos e criar um mecanismo de raciocínio, ou mecanismo de análise, mecanismo de ajuizar e treinar o aluno, treinar o novel dentista de como ele deve escolher os cursos, de como é que ele deva saber e aproveitar desses cursos. Eles são necessários, existem cursos com ofertas maiores ou menores, etc., mas como é que ele deve procurar, não apenas pela novidade, não por um chamariz eventual de que aquilo vai ser uma maneira de ele ter um pouco mais de cliente ou de poder entrar num convênio, mas como é que ele pode escolher um curso e, neste curso, saber aprender, né? Porque, de repente, né, por exemplo, na minha área de tratamento endodôntico, né, tratamento do canal radicular, você tem mudanças de substâncias, de medicamentos, disso, daquilo. Dentro de 6 meses existirão novos medicamentos. Eu não posso ficar apavorado, como você bem disse, Flávio, pelo advento do novo medicamento. Mas se eu souber a essência de como fazer a medicação, se eu souber o conceito disso, e se eu for um indivíduo suficientemente crítico no processo de aprendizagem, eu poderei fazer um curso até receber uma instrução, uma informação científica dada pelo laboratório, mas poder analisá-la de maneira crítica e, consequentemente, ter uma consequência no meu interior como dentista que sabe lidar com um novo medicamento. Me parece que nós temos uma carência, a gente fica muito trabalhando o aspecto técnico do como fazer e não o porquê. E não da reflexão que seria importante, provavelmente, para que o novo dentista se conduza ao longo da sua vida, adquirindo informação, mas fazendo dela algo significativo para si próprio. Por isso que eu acredito que na graduação é que a gente planta esses conceitos, ou seja, o conceito de ser humano, o conceito de saber não só como fazer, mas o porquê saber, e aí entra o que o professor Fava colocou, que é a parte básica, não é? Que ele tenha bem fundamentada e crie no aluno a ânsia do saber e um espírito crítico para ele saber discernir o que é bom, o que não é, que pesquisa é correta. Então, a qualidade da graduação é que vai favorecer até o aluno, depois de formado, a se dirigir para os cursos de educação continuada para poder seguir no seu aprendizado, penso eu. Então, nós temos que plantar desde o comecinho isso. Eu não me lembro exatamente quem disse, mas eu já ouvi dizer por várias vezes que talvez uma das funções maiores dentro do próprio curso de graduação é fazer com que o aluno aprenda a aprender. É uma expressão clássica. É uma expressão clássica no sentido de que ele vai ter que aprender a vida toda. Então, ele precisa ter mecanismos intelectuais e, obviamente, de acessos, etc., para que isso se concretize. Talvez é como você acabou de dizer, um exemplo até muito feliz, né, na área de medicamentos. Se uma pessoa tem, no curso de graduação, por exemplo, na área de farmacologia, farmacodinâmica, terapêutica, uma noção exata de algumas coisas básicas, como o que é, de fato, um antibiótico, um anestésico, um antisséptico, né, um analgésico, né? Os medicamentos novos que surgem sempre participarão desse capítulo fundamental. E eles não serão tão excepcionalmente fora dos princípios conceituais já estabelecidos, porque se eles o foram, constituirão um novo capítulo, né? E não sendo um novo capítulo, quem sabe o básico aprende com facilidade. Eu ousaria dizer que muitas vezes uma pessoa que saiba bem o básico de uma área dessa, frente a novas medicamentações que surgem, não precisariam de mais do que 10 ou 15 minutos para entender o que ela tem de novo e se incorporar com facilidade no arsenal terapêutico. Esse básico é indispensável e a sua pergunta para saber como orientar-se perante essa pletora de propagandas que chegam por mala diretas em jornais da classe, de cursos, as pamparras, né, que a gente vê, eu tenho a impressão de que a coisa está séria.
tem muitas pessoas oferecendo cursos quando eu deveria vê-los sentados aprendendo ainda com muito mais pessoas experientes. Muito bem. Como sempre, né, os nossos tempos em televisão são sempre complicados, né? A produção sempre ficam fazendo sinais de que as coisas estão encerrando. O que nós poderíamos, de uma certa maneira, tentar fechar esse nosso bate-papo muito gostoso, né, Cristina? É talvez dizer um dado importante, que o cliente, o nosso telespectador que está nos ouvindo, ele deva perceber se o seu profissional, se o seu dentista está realmente se atualizando. Se ele, por exemplo, de repente ele não está uma semana clinicando porque ele foi fazer um curso, foi treinar e assim por diante. E aos nossos colegas que eles aprendam e tenham muita atenção, tenham uma visão crítica de escolher os cursos, que não sejam apenas pelas técnicas, apenas por este ou por aquele aspecto, mas exatamente para poder fazer com que ele tenha um nível de excelência, sobretudo, não só curando, mas sobretudo realizando um programa de saúde com seus pacientes. Voltando talvez àquele próprio conceito do dentista de família, do dentista que instrui a mãe, a nova mãe de como vai cuidar do bebê, etc., domiciliarmente, né? E assim por diante, fazendo todo esse sentido, né? Eu queria, obviamente, agradecer a presença de ambos, do magnífico reitor, que a gente tem um carinho muito grande por ele, e pela Cristina, obviamente, o carinho vai muito além. Dobrado. Vai dobrado, exatamente, pela afabilidade, por toda a competência dela e por aquilo que ela tem contribuído conosco. E, caros colegas, a PCD TV necessita da sua colaboração. Envie fax, nos telefone, dando os temas que você gostaria de ouvir, aquilo que você precisa, para que nós possamos fazer uma programação cada vez mais perto de você, da sua necessidade. Não esqueça que mais um mês e meio, nós estaremos nos reunindo aqui em São Paulo, no 18º Congresso. Não esqueça de vir conviver conosco uma atividade científica, uma atividade social, uma atividade também de conhecer novas situações de produtos, de equipamentos, mas, sobretudo, demonstrando para você próprio que a odontologia, ela pode ser levada a sério, ela pode ser significativa na sua vida e dos seus pacientes. Se você tiver alguma dúvida e quiser mais esclarecimentos sobre os temas abordados aqui na PCD TV, ligue para o número 011 6950 3612. Por razões éticas, não podemos informar telefone e endereço dos profissionais que participam deste programa. Faça também a sugestão de temas que possam contribuir com a classe odontológica. Anote o número 011 6950 3612. Na próxima semana, você já sabe, temos encontro marcado aqui na PCD TV. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão. Boa noite e até lá.